Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. A você aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então, gente, a partir de agora com os nossos destaques do programa de hoje. Um dinheirão esquecido pela população está parado nos bancos de sul a norte deste Brasil. E no programa de hoje vou te contar o tamanho dessa fortuna. Levantamento feito pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Mulher apontam que, em média, elas ganham ainda 20% a menos do que os homens. Você já conhece a nova onda daqueles produtos quase idênticos aos tradicionais? Pois justamente estes produtos, quase idênticos, estão tomando conta das prateleiras dos supermercados. Hoje a gente mostra para você. E ainda no zoológico da Filadélfia, uma mamãe de 100 anos de vida ganha os primeiros filhotinhos. É uma mamãe de uma espécie de tartaruga de Galápagos, animal em grande ameaça de extinção, que ganhou 4 pequenas tartaruguinhas. Fique ligado com a gente, Pauta Aberta começou. Talvez você nem imagine, mas hoje há uma fortuna. Dinheiro seu, dinheiro que pode ser meu, de tantos brasileiros esquecido nos bancos. É isso mesmo. No total são 9 bilhões de reais. E o Ministério da Fazenda estipulou um prazo, 16 de abril, quarta da semana que vem, prazo máximo para que você faça o resgate do dinheiro que possa, quem sabe um dia, ter esquecido por aí. O dinheirão parado nos bancos, se somado, chega à impressionante fortuna de 9 bilhões de reais. No total, de acordo com o Banco Central, são 9 bilhões, 24 milhões, 123 mil reais e mais um pouco. É dinheiro que pertence a mais de 50 milhões de pessoas ou empresas deste Brasilzão que esqueceram a grana em algum dia em algum banco por aí. Para quase 64% dessa multidão, é dinheiro pouco, menos de R$10. 25% dos esquecidinhos têm entre R$10 e R$100 a receber. Para quase 10% desse povo, o valor é mais alto, são de R$100 a R$1.000 a receber. Menos de 2% desses 50 milhões tem mais de R$1.000 para sacar. Há 2 anos, o Banco Central abriu oficialmente um sistema para resgate desse dinheiro esquecido. Graças ao serviço, 9 bilhões 713 milhões foram recuperados. Se você ficou na dúvida, fique atento. É só clicar no endereço que está aí na sua tela, valoresaReceber.bcb.gov.br. Você pode procurar pelo dinheiro a partir do seu CPF. Se for empresa, a busca será pelo CNPJ. Caso o sistema confirme que há dinheiro esquecido, aí você precisa aplicar as informações da sua conta gov.br para saber quanto. Enfim, para que lhe sejam repassados mais detalhes. É um serviço gratuito do Banco Central. E atenção agora para não cair em golpes. O banco não envia links por e-mail ou por mensagem. Também jamais faz contato telefônico com o possível beneficiário deste recurso. O prazo inicial de resgate era outubro do ano passado. Foi prorrogado e agora, através da Justiça, o dono do dinheiro vai poder receber. Mas o prazo é apenas até quarta-feira que vem, dia 16. O recurso não reclamado será, enfim, incorporado ao Tesouro Nacional. Ainda não há data estipulada pelo governo federal para que isso seja feito. Em nosso Brasil, uma realidade ainda triste. Hoje, no mercado de trabalho, as mulheres ganham, em média, 20,9% menos do que os homens. E isso quando exercem exatamente as mesmas funções. Os números são de um levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho. A pesquisa aponta que as mulheres representam 40% dos trabalhadores com carteira assinada. E que, se não houvesse essa desigualdade salarial, 95 bilhões de reais teriam entrado na economia do país. Segundo o Ministério do Trabalho, a média do salário dos homens chega a R$ 4.745,53 por mês. A média para as mulheres é de R$ 3.755,01. A desigualdade para a mulher negra é ainda maior. Para ela, a média salarial é de R$ 2.864,39. O relatório publicado pelo Ministério do Trabalho
aponta que nos cargos de direção e gerência existe uma diferença ainda maior. Elas recebem 72% da remuneração que os homens recebem. Para os mesmos cargos, já nos cargos de nível superior, elas recebem 68% dos salários dos homens. Você já percebeu a nova onda de produtos quase idênticos aos tradicionais nas prateleiras dos supermercados? Com embalagens que imitam marcas já consolidadas e preços até 30% mais baixos, esses itens estão gerando dúvidas nos consumidores. Vamos entender melhor. Parece café, mas só parece mesmo. Esse é um preparo para café. Esses são produtos similares, que são utilizados para a mesma finalidade do original, mas não possuem obrigatoriamente as mesmas características técnicas. O diferencial mesmo é o preço, que pode ser metade do valor do original, o que atrai consumidores que querem economizar e até os desatentos. É porque o sabor não é o mesmo, entendeu? A proteína, a qualidade não é a mesma, entendeu? Você tem que, a gente nota o produto que não é similar. Os itens, que são bem mais baratos, estão ofertados nas gôndolas ao lado dos originais, com embalagens similares, fazendo com que o consumidor acredite estar adquirindo um produto com a mesma qualidade. Em sua defesa, as marcas afirmam que seguem à risca as regras do Ministério da Agricultura e Pecuária com informações nos rótulos. Dizem ainda que esses produtos podem ser vantajosos por aproveitarem subprodutos da indústria, reduzindo desperdícios e tornando os alimentos mais acessíveis. Os laticínios, eles produzem muito queijo. O queijo tem um baixo rendimento. Por exemplo, o queijo Minas Frescal, um queijo de coalho, tem um rendimento de massa láctea, que é proteína e gordura, de 10% aproximadamente. O restante é soro de leite, que é esse produto riquíssimo, que se a indústria desperdiçar, ela vai pagar uma multa. Então ela tem que fazer um tratamento para colocar isso no ambiente. O que melhor fazer? Aproveitar em outros produtos, e foi isso que a indústria começou. Então faz a bebida láctea fermentada, a bebida láctea UHT, que é o achocolatado, faz o composto lácteo, a mistura láctea, para poder aproveitar esse produto tão precioso para a indústria de laticínios. E consumir produtos assim com frequência, muitas vezes ultraprocessados, não faz nada bem. Já se tem na literatura, nos estudos, as sociedades médicas e de nutrição já orientam isso com muita força, de que esse consumo de ultraprocessados frequente, em grandes quantidades, está associado, a desenvolvimento de doenças crônicas como doenças do coração, aparelho circulatório, hipertensão, diabetes. Então deve-se evitar. Imagina você chegar no supermercado, entrar em um dos corredores para buscar leite, para tomar café da manhã, para tomar com café. Tem dois tipos, você gosta de uma marca, tem uma marca preferida. Mas aqui tem dois. Esse aqui, que é muito mais barato do que esse outro que está do lado. Por que será que tem tanta diferença? Quando a gente vai analisar os rótulos, a gente percebe que o mais barato, na verdade, é um composto lácteo. Não é leite. Já esse outro mais caro é leite integral em pó. Só leite, desidratado. Tá aí a diferença. São os chamados produtos similares que estão ganhando as gôndolas de supermercado e também as mesas dos consumidores. Mas muitos nem sabem a diferença entre os dois. Já tem muito consumidor atento por aí, sabendo bem o que quer comprar. Com a discussão do preço, de o produto A está muito caro, então vamos fazer essa troca, pelo produto B. Mas será que vai compensar, a gente pagar menos e vai ter o mesmo produto, a mesma qualidade, o que a gente está buscando ao comprar determinado produto? Então acho que a gente tem que colocar isso aí na balança. Cada vez mais nós vemos por aí as pessoas falando sobre como devemos comer. Mas como realmente deveria ser nossa rotina de alimentação?
O Lucas Marconsoni preparou uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. Provavelmente você já ouviu aquele ditado: tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Pois é, essa frase popular tem sido usada por gerações para sugerir o que devemos priorizar como refeições mais robustas, já no início do dia. Mas será que as pessoas ainda seguem esse conselho? Procuro seguir bastante, assim, de manhã como como ovos quentes, uma torrada, um leite, alguma coisa. No almoço, uma comida mais substancial, comida de sal que a gente chama, né? E à noite só um lanchinho. Tem seguido esse ditado ou não? Não. Tem dia que eu almoço, tem dia que eu nem janto, tem dia que eu nem como nada. Não tem essa. Muito difícil. Que de manhã eu tomo meu café maravilhoso. Almoçar, eu almoço também bem. E à noite eu chego em casa com muita fome. Parece que em casa assim eu sinto mais fome ainda. A ideia por trás do ditado é bem simples: consumir e concentrar mais calorias e nutrientes no início do dia, no café da manhã e no almoço, para que o jantar seja uma alimentação mais leve. Tem um pouquinho de sentido nisso, né? Hoje em dia a gente estuda a crononutrição. O que é a crononutrição? É que o nosso organismo ele faz uma regulação de apetite ao longo do dia. Isso em condições favoráveis, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acorda em horários fixos, uma pessoa que dorme em horários fixos, que faz exercício físico ao longo do dia, é bem convencional que sim, a gente sinta mais fome pela manhã, porque nós estamos mais ativos, precisamos de mais energia ao longo do dia, que a gente sinta uma fome média ao longo da tarde e que à noite a gente sinta menos fome. Isso, claro, com um ciclo circadiano regulado. A lógica é que ao consumir mais energia no início do dia, o corpo tem tempo para gastá-la ao longo das atividades diárias. Já à noite, com o metabolismo mais lento, uma refeição pesada pode sobrecarregar o sistema digestivo e aumentar o risco de ganho de peso e outros problemas de saúde. A luz do dia, ela influencia muito no nosso apetite, na regulação de apetite. Tomar sempre o cuidado de ter uma rotina, horário de almoço, horário de jantar, horário de café da manhã. Isso tudo ajuda a regulação de peso no nosso corpo, né? E evita aquelas flutuações de peso que a gente tem ao longo da vida. Esse restaurante em Curitiba traz uma opção diferenciada de alimentos para que os clientes possam concentrar mais nutrientes e calorias em uma alimentação saudável. A gente começar nossas atividades com boas energias traz um resultado muito melhor, né, para o restante do nosso dia. Eu sou experiência viva dessa prática, assim, como faz bem. Eu me nutro muito nas refeições e, para mim, pessoalmente, também é a principal refeição do dia com bons nutrientes. E o prato tem que estar colorido, bonito, leve, muito saboroso. E seguir o ditado tem benefícios. Controle do peso, comer mais calorias no café da manhã pode ajudar a evitar o acúmulo de gordura, já que o corpo tem mais tempo para metabolizar os alimentos. Estabilidade glicêmica. Priorizar refeições nutritivas no início do dia ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Melhor digestão. Jantares leves evitam a sensação de estufamento e melhoram a qualidade do sono. Veja no próximo bloco a pequena e surpreendente oficina de bonecos que dá vida à criatividade pelas mãos de artesãos de Curitiba. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de previsão do tempo, abrindo esse bloco, olha só. Previsão de muita chuva em algumas regiões do sul, como no leste do Paraná e também no litoral do Rio Grande do Sul. As tempestades também não vão abandonar o estado do Maranhão, nem o estado do Rio Grande do Norte. O tempo fica úmido nos estados do sudeste do país.
E amanhã, continua chovendo sobre grande parte do país. A formação de um sistema de baixa pressão no oceano na altura de São Paulo vai espalhar mais instabilidades entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro até o interior do Espírito Santo. E também vai aumentar a chuva entre o interior do Amazonas, Acre, Rondônia e também Mato Grosso. Agora eu te convido a visitar uma oficina que existe em Curitiba. Por lá, a arte de fazer bonecos é muito mais do que arte, é também paixão. Entre os projetos que foram desenvolvidos está até o do Manzotinho. É isso mesmo, Padre Reginaldo Manzotti num personagem que é muito especial para a criançada. A quantidade e a criatividade na criação dos bonecos da oficina vão te surpreender. Em um ateliê vibrante e repleto de criatividade, a pequena oficina localizada em Curitiba se destaca como um verdadeiro templo da arte de construir bonecos. A história começou há mais de 20 anos e, rapidamente, a empresa se consolidou como um dos principais nomes da indústria criativa do Brasil. Quando você dá de fazer um boneco, você primeiro tem que entender um pouco para onde que vai aquele boneco. Qual que é o contexto que ele vai estar, né? E depois que personagem que é aquele. E quando você embarca nessa coisa de tentar descobrir que personagem é, você aprende um pouco sobre essa persona que você está criando e, consequentemente, sobre a gente mesmo, né? Nossos limites, nossas ambições. Nesses anos todos a gente tem parceiros mesmo, né? Não só as pessoas que trabalham aqui, mas, sim, fornecedores, materiais. Então, cada projeto a gente tem que ir atrás, às vezes, de coisas novas, coisas que a gente nunca comprou. Entre as produções mais notáveis da pequena oficina está o Manzotinho, esse boneco que virou um verdadeiro ícone da evangelização infantil. Para mim é algo super legal poder estar na casa das pessoas, seja pela TV, pela rádio ou pelas redes sociais, trazendo conteúdo de catequese com compromisso e responsabilidade. O Manzotinho tem uma coisa curiosa, porque já existia um desenho prévio do personagem, né? E quando a gente vai fazer um boneco de um desenho que já existe, a gente tem que tentar juntar um pouquinho a questão da ergonomia, como que ele vai funcionar na mão da pessoa, com o desenho original. Os bonecos já encantaram plateias em produções marcantes, como o espetáculo O Contraponto, do Balé do Teatro Guaíra, de Curitiba. A magia desse espetáculo é tornar esse boneco que é inanimado e dar vida a ele, né? O processo de desenvolvimento do corpo do bailarino, do corpo do boneco, para que esteja em sintonia, né, na cena. Até onde o seu corpo humano vai, até onde um corpo que não é humano, né, vai. Então foi muito legal, ele agregou muito para o espetáculo e fez a gente crescer dentro da cena. Era um boneco muito grande, um boneco de 4 metros, então fazer um boneco desse tamanho é sempre muito desafiador. Mas é muito legal também porque ele gera um susto, vamos dizer assim, na plateia, quando ele entra em cena, e perceber o espanto das pessoas na hora que aquele ser surge em cena foi muito legal. Em 2018, personagens produzidos pela pequena oficina foram destaque na parada de Natal do Batel. E em 2024, a empresa foi responsável pela produção do Anjo, que festejou o Natal pelas ruas de Curitiba. No Natal de 2023, o boneco gigante de São Francisco de Assis peregrinou pela cidade, emocionando a todos com sua presença. Seja no teatro, na música ou nas ruas, os bonecos da pequena oficina conquistam públicos de todas as idades, provando que a arte de contar histórias por meio de personagens é uma forma poderosa de conectar as pessoas e celebrar a criatividade. E a nossa população anda a cada momento mais dependente dos celulares. Os jovens brasileiros já admitiram isso. Este é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias com a Marília Cheche. Bem-vinda, Marília! Olá, Odilon! Uma pesquisa revela que 44% dos jovens do Brasil se declaram viciados em celular. Os dados foram obtidos por uma pesquisa entre a Natura e o Pacto Global da ONU no Brasil. O percentual é maior entre as meninas, com 52%, e os meninos, com 40%. A pesquisa também analisou aspectos sobre a saúde mental dos jovens. Entre as meninas, 53% afirmaram sofrer de ansiedade e 35% de insônia. Entre os meninos, os números foram de 24% e 22%, respectivamente.
A pesquisa entrevistou 4.000 jovens de 13 a 17 anos no Brasil em 2023. É possível que você já tenha se deparado com um carro nas ruas e percebido que a placa é menor do que o padrão normal. A placa Mercosul Mini, popular entre os donos de carros esportivos, só pode ser usada em veículos que não comportam as placas padrão. O uso ilegal da placa menor resulta em multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH, com possibilidade de retenção do veículo até a regularização. Castanha do Pará, da Amazônia ou do Brasil? Você deve ter visto esse debate aí nas redes sociais. Uma proposta do projeto de lei, aprovada em 3 de abril deste ano pela Assembleia Legislativa do Amazonas, propõe que o fruto se chame castanha da Amazônia. De acordo com o autor do projeto de lei, Sinésio Campos, abre aspas, essa mudança reconhece a Amazônia como um todo e fortalece a marca do produto no mercado nacional e internacional. Fecha aspas. O texto aprovado estabelece que todos os produtos derivados da castanha, quando produzidos no Amazonas, deverão utilizar a denominação castanha da Amazônia. A lei ainda não foi sancionada pelo governo estadual. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília Cheste. Muito obrigado pelas suas informações. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, esteve reunido esta semana com o presidente do Google Cloud, Eduardo Lopes. O encontro ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos, e teve o objetivo de fortalecer laços entre o governador do estado do Paraná e a indústria global da tecnologia. Principalmente, entre os assuntos, aí a ampliação para o uso da inteligência artificial. O Google Cloud é uma ferramenta da Google que permite que as empresas criem sites e outros serviços de forma ainda mais eficiente. A plataforma fornece vários recursos, como computação, banco de dados e inteligência artificial. No início deste ano, o governo do Paraná lançou 6 tipos de serviços públicos em parceria com a Google, utilizando inteligência artificial. Estão envolvidas as secretarias estaduais de Educação, Infraestrutura e Logística, Detran, Paraná Previdência e a Defensoria Pública do Estado do Paraná. O que é esperado para os próximos meses é que mais de 30 ideias de diversas áreas do Estado sejam disponibilizadas para a população. Esta semana, a ciência revelou que seria a desextinção de uma espécie que desapareceu há 10 mil anos, o lobo terrível. Claro, há muito manejamento genético e questionamentos em relação a isso. Já falamos sobre esse assunto aqui na TV Evangelizar. Nessa corrida pela preservação da vida, vamos agora para o zoológico da Filadélfia, nos Estados Unidos. É que por lá, uma tartaruga gigante de Galápagos foi mãe pela primeira vez, com 100 anos de idade. O nome Mami não poderia ter significado mais expressivo. Essa aí, uma rara gigante de Galápagos, foi mãe apenas agora, depois de 100 anos de vida. Ela é moradora há mais de 90 anos deste zoológico, na Filadélfia. A recente maternidade surpreendeu a todos, principalmente aos especialistas. Entusiasmada, a presidente e CEO do Zoo da Filadélfia, Joe Mogerman, não escondeu a emoção. Disse que o nascimento das 4 tartaruguinhas é um marco para a história do zoológico da Filadélfia. A espécie rara é de tartaruga de Santa Cruz, uma referência a uma das 136 ilhas do belíssimo e surpreendente arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. Os 4 filhotinhos, hoje muito bem cuidados, são todos fêmeas. Chegam como mais um capítulo de esperança, de continuidade para a espécie que é tão rara. Mami, a mamãe de 100 anos, que só agora virou mãe, nasceu nas Ilhas Galápagos e tornou-se a mãe mais velha dessa espécie. A espécie das tartaruguinhas, tartaruga de Santa Cruz, de acordo com informações do Zoo da Filadélfia, tem registrados ainda outros 48 indivíduos em todos os Estados Unidos. Os 4 mais novinhos são essas bonitinhas aí, que logo estarão mais disponíveis para receber o carinho também dos visitantes do zoo. Bonitinhas as tartaruguinhas, Os 4 filhotinhos da grande de Galápagos, da Mami, No zoológico da Filadélfia. Mais um exemplo aí de luta pela preservação dessa espécie
tão ameaçada que vive no Pacífico, né, no arquipélago de Galápagos. Hoje, o Pauta Aberta termina com imagens aí desses filhotinhos no zoológico da Filadélfia. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia nos nossos boletins ao longo de toda a programação. A qualquer momento tem notícia para você, fique sempre ligado. Boa noite, bom descanso e até a próxima.